Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6, versículo 1. Vamos estar lendo. João capítulo 6, versículo 1. Podemos ler, queridos? Amém? Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa do judeu, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos chamado, os irmãos estão acompanhando a leitura aí? Então vamos de novo, versículo 8. Um dos discípulos chamado, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queria. E quando já estava satisfeito, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Amém. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor, que ela venha como flecha aos nossos corações nessa noite, e que nós possamos aqui sair daqui com a nossa fé fortalecida, crendo na atualidade da tua palavra, que tu ainda é o Deus que faz o milagre da multiplicação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, já tivemos aí 5 ministrações acerca do tema prosperidade à luz da Bíblia. Aleluia. Se pudesse chegar um pouquinho mais do peso aqui, está muito corneta, vendedor de batata. O som aqui, a minha voz está quara rachada. Dá um pouquinho aí aumenta um pouquinho o sub, por favor. Isto. Chega um pouquinho o sub, para ver se fica mais agradável, menos ruim a voz aqui. Glória a Deus. Acho que só aumentar o sub dá um peso maior. Vou dar mais pressão no som. Já ouvimos aqui 5 ministrações. Eu ministrei uma vez, o pastor Elias uma, e o nosso pastor presidente 4 vezes, falando sobre, com a ênfase a mais no dízimo, a fidelidade do dízimo. E hoje é a última ministração sobre esse assunto, prosperidade à luz da Bíblia. E na próxima terça, o nosso pastor presidente já vai vir com outro tema para nós. E eu li um texto aqui que todos nós conhecemos, e eu quero falar sobre prosperidade à luz da Bíblia, no aspecto ou no milagre da multiplicação. Queridos, esse texto, a multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos ela nos 4 evangelhos. É um dos poucos milagres que nós vemos relatado nos 4 evangelhos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. E como eu sempre digo, quando eu vou falar sobre algum dos milagres de Jesus, que maior do que o milagre em si, é os princípios que Jesus quer nos ensinar. Porque a Bíblia ela não fica desatualizada, ela é sempre atual.
Inclusive, quero fazer um chamado para você que ainda não está participando da Escola Bíblica Dominical. Começa com tudo esse trimestre, que estamos falando no trimestre agora, sobre a supremacia da palavra de Deus, a supremacia das Escrituras Sagradas. E está nos falando isso, a lição, sobre a atualidade, a inspiração da palavra de Deus. Ela nunca fica velha, ela nunca fica ultrapassada, ela é sempre atual. Esse texto é sempre atual. Eu quero te levar a meditar nesta noite que o milagre da multiplicação, ele pode acontecer, nós podemos vivenciarmos ele. Eu quero que você saia daqui nesta noite, irmão, irmã, igreja do Senhor, obreiro, todos nós, com a tua fé fortalecida, com a tua fé fortificada, e crendo que em 2022, hoje é o 4º dia apenas, tu podes e tu vai vivenciar o milagre da multiplicação na tua vida, não apenas no aspecto financeiro, mas em todas as áreas da tua vida. Pastores das congregações, crê que tu vai vivenciar o milagre da multiplicação lá na congregação, nos dízimos, nas ofertas, né, ganhando vidas para Jesus, fazendo novos obreiros, novos cooperadores, porque a igreja ela precisa de multiplicar, ela precisa de crescer em todos os âmbitos, em todos os aspectos, né? Precisa de ter pessoas aceitando Jesus, pessoas descendo as águas batismais, pessoas recebendo batismo com o Espírito Santo e recebendo ativação dos dons espirituais. Precisa de ter novos diáconos, novos presbíteros, evangelistas, novos pastores. A igreja precisa de crescer, novos regentes de conjuntos, novos líderes de departamentos. A multiplicação, ela precisa de crescer, de ser uma realidade no nosso dia a dia, até na multiplicação dos filhos, não é mesmo, pastor presidente? Casou, tem que arrumar filho, e aí vai crescendo, depois que já arrumou pelo menos 2 igual eu, agora é esperar os netos, e por aí as coisas vão acontecendo. 2 é pouco, mas multiplicou. Então a bênção da multiplicação, ela precisa de ser uma realidade nas nossas vidas, em todas as áreas. É uma ordem de Jesus, desde lá de Gênesis 1:28. Crescei, frutificai, multiplicai. Irmãos, esterilidade não combina com a igreja. Nós não podemos ser estéril. Esterilidade não combina com a igreja. Aí você pode estar pensando, pastor, você está confundindo frutificação com multiplicação. Não estou confundindo não, mas estou dando essa introdução aqui, e eu estou falando aqui no âmbito de uma síntese geral. Frutificar e multiplicar. Nós precisamos de produzir, frutificar e de multiplicar. As duas coisas, mas a minha ênfase aqui, nesta noite, é sobre a multiplicação, é de dizer que há uma realidade, o milagre da multiplicação na nossa vida. Nós não podemos nos conformar ou concordar do jeito que vivemos uma vida estagnada em todas as áreas da nossa vida. O milagre da multiplicação, nós podemos vivenciar ele, se nós observarmos alguns princípios que vemos aqui neste próprio texto. O que importa para nós são os princípios ensinados por Jesus para a nossa vida. Eu mandei o esboço aí para o diácono Edmar. Conseguiu pôr no telão aí? Isso, aleluia. O que importa são os princípios colocados para nós. Depois, com o tempo, você pode ler os 4 textos e juntar os 4 textos onde fala da multiplicação de pães e peixes. Mateus capítulo 14, do versículo 13 a 21. Marcos capítulo 6, do versículo 30 a 44. Lucas capítulo 9, do versículo 10 a 17. Nós sabemos aqui que nessa realidade aqui, quando Jesus opera esse milagre da multiplicação, era um momento de luto para Jesus. Foi o momento que ele tinha acabado de sofrer uma perda. Qual perda que Jesus tinha sofrido? Do seu primo João Batista, que tinha falecido, que tinha sido degolado, a cabeça cortada. A Bíblia diz que Jesus entristeceu-se muito e foi para um lugar à parte, tirar umas férias, descansar, juntamente com os seus apóstolos. E quando ele chega lá, a multidão chegou na frente, esperando Jesus. E Jesus então vê as ovelhas a multidão como ovelhas que não tinha pastor. Diz a Bíblia que Jesus então começou a ensiná-los, e Jesus começou também a fazer alguns milagres. E aí de repente aconteceu o imprevisto. O lugar era deserto, a hora
era avançada. E aí, queridos, quando fazemos a junção de todos os textos, chegamos à seguinte conclusão, que Jesus então vira para um dos seus 12 apóstolos, que se chamava Filipe. Qual que é o nome do apóstolo que Jesus virou? Filipe. E falou com Filipe: ei, como que nós vamos dar de comer para essa multidão? E aí, Jesus, o evangelista João, o apóstolo João, que estava lá acompanhando, nós sempre temos que pensar, meus irmãos, com a cabeça do escritor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus era um dos 12 apóstolos, ele estava junto no milagre. Marcos não estava, é João Marcos, sobrinho de Barnabé, que escreveu informado por Pedro. Então ele não vivenciou, ele não estava junto. Lucas era o historiador, pesquisou. E João estava lá também. Então, quando nós pensamos com a cabeça dos escritores, as coisas ficam mais claras para nós. E isso não menospreza nem um pouquinho a inspiração e a veracidade. Pelo contrário, confirma a veracidade dos tais acontecimentos. Na escola dominical vai falar melhor disso. Então, meus irmãos, o que acontece? Jesus vira para Filipe e diz: ei, Filipe, como que vamos fazer? Mas João diz assim, ó, Jesus disse isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Em outras palavras, eu posso dizer que Jesus disse isso para treiná-los. Jesus estava treinando os apóstolos. E esse treinamento chega até nós. Jesus ficou 3 anos e meio com os seus apóstolos, não foi simplesmente fazendo milagre por fazer, não. Jesus não perdia tempo. Ele estava treinando os apóstolos para dar continuidade na obra da igreja. E esse treinamento chega até nós. E aqui nós vemos alguns princípios que Jesus usou ali para que o milagre da multiplicação acontecesse, que vai nos acrescentar muito para que nós possamos vivenciar o milagre da multiplicação. E aí, queridos, Filipe, o que Filipe faz? Versículo 6 do capítulo 6 de João: nem mesmo 200 denários de dinheiro, de pão, seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe é a representatividade de alguém que nós não podemos ser nesse aspecto, não. Filipe olha o lado negativo. Filipe olha o que não tem. Em outras palavras, posso fazer a seguinte conjectura: era como se Jesus estivesse dizendo assim: Filipe, faz aí uma comissão aí e resolva, e me traz uma resolução sobre como vamos resolver esse problema, Filipe. Como que vamos dar comida para o povo? Aí podemos fazer a seguinte conjectura: Filipe então convoca convoca os apóstolos lá para fazer a resolução. Como que vamos resolver essa demanda de Jesus? Tem que dar pão para o povo. Como que vamos resolver essa demanda? Aí um fala, outro fala, e outro dá palpite, né? Precisamos de tantos pães, precisamos de tantas pessoas fabricando pão, ou peixe, ou tantos peixes pescados, quilo, porque era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todos nós sabemos que com certeza era uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas. Como você dá lanche para 20.000 pessoas? Aqui, para nós conseguir lanche aqui, meu irmão, para 500, 600 pessoas, dia de festa aqui, no máximo, acho que nós nunca deu comida para mais do que 800 pessoas aqui. É um Deus nos acuda, né, pastor Elias? É difícil dar comida para um monte de gente assim, né? Agora imagina, 20.000 pessoas. Ele chega, a comissão de Filipe, eu estou conjecturando, irmãos, quem está me acompanhando aqui, ó, a comissão de Filipe chega à seguinte conclusão: Senhor, o relatório final é esse, Jesus. Nem mesmo 200 denários de dinheiro, né? Vamos representar aqui, ó. O relatório é esse, Jesus. Nem mesmo 200 denários é possível nós dar pão para todo mundo. Não pode. Não é suficiente. Olha o relatório de Filipe. Não tem pão, não tem padaria, né? O lugar é deserto. Nada está perto aqui. O que nós fazemos? Dispersa o povo. Dispersa o povo. Para que eles vão e acham lugar para comer, acham lugar para dormir, por aí afora. Jesus aceitou a proposta de Filipe? Não. Jesus falou: errado, Filipe. Filipe, de forma nenhuma. Mas aí veio André. André era um outro discípulo, era um outro apóstolo. E qual que é a proposta de André? Repita comigo assim, ó: eu preciso ser
Fala mais forte. Eu preciso ser como o André. Jamais como o Felipe. Porque eu aprendo aqui que quando Felipe vem com um relatório negativo, dispersa o povo. Felipe está fugindo do problema. A proposta de Felipe é fugir do problema. É cada um por si, Deus por todos, né? E nem Deus por todos, né? Porque está tirando Jesus fora. Cada um por si, cada um se vira, cada um arruma o seu lanche, cada um arruma onde dormir. Esta é a proposta de Felipe. Mas André, ele vem na contramão. André, ele vem partindo do princípio da solução. E quando Filipe está dizendo, não tem dinheiro, não tem padaria, não tem pão, não tem lugar, mesmo se tiver dinheiro, não dá para fabricar pão, então não tem o que fazer. Já viu gente que só fala que não tem jeito? Não tem como eu dizimar, não tem como eu contribuir, não tem como eu ofertar. Eu até queria, não, Deus sabe meu coração, eu até queria, se eu tivesse. E quando você ficar falando que você não tem, que se você tivesse, você nunca vai ter. Começa a mudar a tua mente. Para de falar que você não tem dinheiro, para de falar que você não pode, para de falar as coisas negativas, porque isso é tão pouco de psicologia que ele já é comprovado. Quem estuda um pouco de psicologia, psicanálise, sabe que isso é comprovado. Que quando você fala que não tem, a sua mente já programa para o não ter, e você nunca vai ter. E se algum dia Deus prover para você, você não vai saber fazer bem ou usar de forma certa o pouco que Deus te conceder. Porque nós vivemos uma vida programada para dizer apenas não. Não tenho, não posso, não consigo, não tenho para ofertar, não sobra para dizimar, não posso contribuir com a obra missionária. Ah, quem dera se eu pudesse. Ah, se eu pudesse, se meu dinheiro desse. Já percebeu? Vamos mudar o discurso. Vamos, porque nós ficamos, não tem, mas você não fica um dia do ano sem almoçar. Então você está tendo. Você não fica sem jantar, você não fica sem tomar o café. Né? Estamos aí, ó, a porcentagem alta dos nossos irmãos, alta, mais de 50% dos membros da nossa igreja tem veículo próprio, com certeza. Tem ou não tem, pastor? Mais de 50% dos nossos membros tem veículo próprio, né? Graças a Deus, e nós usamos esse linguajar, não tem. Se nós fôssemos olhar, meu irmão, as condições, se o pastor Zacarias fosse olhar as condições aqui, diante de 2017, não é, pastor, se formos olhar as condições aqui, a igreja não tinha demolido aquela igreja, porque quando nós demolimos aqui, meu irmão, não estava com dinheiro em caixa para começar, não, nós pedimos a direção de Deus, vamos dar o primeiro passo, que Deus vai providenciar, Deus vai mandar, e Deus mandou, meu irmão. Já teve, está o presbítero Wagner aqui, que na época de diácono, teve um dia que o Wagner chegou, que me chamou aqui até amarelo ali do lado ali. Eu falei, o que aconteceu? Morreu alguém lá em cima, meu Deus do céu. Ele, vim cá urgente aqui. Aí do jeito que ele falou assim, porque ele ficou surpreso, porque chegou um irmão lá com um pacotinho, diz assim, ó, isso aí em 2017, chegou um pacotinho, diz assim, ó, aqui, ó, me ajuda a conter esse dinheiro aqui, porque é uma oferta anônima que alguém mandou aqui, ó, tinha mais de 10 mil reais aqui. Aí o Vaguinho falou, eu não posso receber esse dinheiro não, vou ter que chamar o pastor de Neon para guardar no cofre em algum lugar aqui, porque Deus manda, meu querido. Agora, se nós não tivéssemos demolido a igreja, começado a obra, quem ia mandar a oferta? Quem ia mandar? Porque enquanto você ficar falando não tem, não posso, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem pão, não tem padaria, não tem jeito, para de falar o lado negativo e começa a falar, mesmo que seja pouco, começa a falar do pouco que você tem. Glória a Deus que hoje eu acordei, teve pão. Graças a Deus hoje teve almoço, arroz, feijão e ovo caipira. Não teve carne não, mas ovo é bom demais. Eu gosto tanto de ovo que na hora da janta do Natal, eu, a Débora, o Juninho, o Davi, meu pai estava lá para de Minas, né? Porque ele é um pouco paraminense e um pouco curvelano, mas eu estou 100% curvelano. Aí eu falei, Débora, frita um ovo caipira também. A Débora falou, pelo amor de Deus, dia de Natal não vamos mexer com ovo não, ovo não combina com Natal. Então, meu irmão, dá graças a Deus pelo ovo caipira que você tem, né? Dá graças a Deus pelo café da tarde, dá graças a Deus pela janta, aleluia. Começa a agradecer pelo que tem e para de falar que não tem. Para de falar que não tem. Aleluia. Amém, igreja? Então repita aqui, ó. Eu preciso ser como André e não como Felipe. Seja André, fala assim, seja André. Fala para o seu irmão sem colocar a mão, seja André. Seja André, não seja Felipe não, seja André.
vamos ser André. André chegou e falou: Jesus, irmãos, olha só, nós temos aqui um grupo aqui de 100 e poucas pessoas hoje, não dá 150 pessoas. Se for para me procurar, se for para nós procurar um exemplo aqui, R$50 com alguém aqui, talvez tenha hora dar trabalho. Saber que quem tem 50 contos disponível aí na carteira aí, é difícil, né? É difícil, porque agora também com o negócio não tem, está no Pix, se precisar, agora tem um negócio, se precisar eu faço o Pix, que ninguém está andando com dinheiro mais. Por que eu estou dando esse exemplo? No meio de uma multidão de 20 mil pessoas, aproximadamente 20 mil pessoas, André achar um rapaz, um jovem, com 5 pães e 2 peixinhos, já foi um milagre. Já foi um milagre. Ele encontrar alguém com 5 pães e 2 peixinhos no meio de 20 mil pessoas, já é um milagre. 20 mil pessoas, é um estádio quase cheio, meu irmão. 20 mil pessoas no estádio do Mineirão, o estádio está por meio cheio. É muita gente. Só aí já vimos um milagre. Aí André chegou e falou: ô Jesus, eu sei que não é, eu sei que não é muita coisa não, mas eu encontrei aqui 5 pães e 2 peixinhos. Pensa, queridos, mudou ou não mudou? Filipe chegar e falar: tem jeito não, Jesus, nem 200 dinheiro, denário não dá para comprar. Não tem, nem se tivesse 200 denários dá para comprar, porque não tem pão, não tem feito. Não dá prazo de fazer, então a solução é dispensar todo mundo. Meu irmão, nunca fuja do problema. Enfrenta o problema de frente, positivamente, e olhando o pouco que você tem. Seja como André e jamais como Filipe. Seja como André e jamais como Filipe. Aleluia. André chegou e falou: tem aqui, Jesus, 5 pães, 2 peixinhos. Aleluia. E aí Jesus falou o quê? Traz aqui. Então traz aqui os 5 pães e 2 peixinhos. Então vamos lá, querido, para o milagre da multiplicação acontecer nas nossas vidas, para que você vivencie a multiplicação. Primeira coisa, nós fazemos aquilo que falamos, nós falamos aquilo que pensamos. Mude primeiro a sua mente, o modo de pensar. Programe a sua mente para ter, para possuir. Pastor, mas para que a avareza? Não, a prosperidade é de Deus, a ganância que é do diabo, a miséria que é do diabo. Sabe por quê? Porque Deus nos concede, não é para subir o nível de patamar, não é para ostentar. Eu vou falar isso aqui no final. Deus nos concede, é para ser bênção na vida de outras pessoas. Então o princípio para você ser próspero, não é para você ostentar e subir o seu patamar de vida. Não, o princípio para você ser próspero, é para você ser um canal de bênção para a sua família, para a sua casa, para a sua congregação, para a sua cidade. É o princípio da prosperidade. Deus nos concede para ser um canal de bênção, para abençoar outras pessoas, porque tudo vem dele, ele passa por nós. Então começa programando na sua mente, para ter, para possuir, para ter, para possuir. Não existe vida fácil. Viver endividado é difícil, mas ter dinheiro também é difícil. Administrar o que tem também é difícil. E Paulo fala nisso. Paulo falou à igreja de Filipos que ele sabia lidar com as duas situações. Sabia lidar com a escassez, que é difícil, mas ele sabia lidar também com a abundância. Isso é tão real, eu já preguei isso aqui em outras vezes nos cultos de família. Isso é tão real que tem família, tem casamento que está uma bênção enquanto está endividado, enquanto está pobre, enquanto está de bicicleta, enquanto está de a pé. Tem crente que é uma bênção enquanto está na luta. É melhorar financeiramente que separa. Vocês já viram isso? É o dinheiro entrar, a pessoa não sabe lidar com o dinheiro e acaba arrumando problema, porque sabia viver na escassez, mas não soube lidar com a abundância. Então não existe vida fácil. É difícil lidar com a escassez, com a canetinha, com a calculadora, somando centavo por centavo, para ver se a conta bate do mês, bate pelo menos na trave. Mas quando está sobrando também não é fácil, não. É difícil lidar com a abundância também. De qualquer forma é difícil.
Mas, se você crê que Deus pode te prosperar cada vez mais, para você abençoar outras pessoas, para viver os planos de Deus na tua vida, que tu pode sim viver tempo de escassez, mas tempo de bonança, tempo de abundância, pode viver o milagre da multiplicação. E agora eu abro aqui o campo para dizer, estou falando de multiplicação não apenas financeiramente, viver a multiplicação em todas as áreas na tua vida, multiplicar, ganhar vidas para Jesus também, multiplicar fazendo discípulos também, você sendo um cooperador, você que é um cooperador, sendo um obreiro, você que coopera de alguma forma na obra de Deus, você melhorar mais, conseguir ganhar mais pessoas, tanto para cooperar, tanto para Jesus da mesma forma, para ser salvo também, obreiros, multiplicar lá na congregação que você está pastoreando, que você está dirigindo. Aqui vai os princípios para todos nós, para vivenciarmos o milagre da multiplicação em todas as áreas, em todos os aspectos. Primeiro princípio da multiplicação, se você quiser anotar aí, você só pode ser multiplicado, meu irmão. Só pode ser multiplicado aquilo que for organizado. Primeira coisa que Jesus falou foi o quê? Manda sentar aí, ó. Tem texto que vai dizer de 50 em 50 e outro vai dizer de 100 em 100. Manda sentar o povo primeiro. Então repita comigo assim, para você decorar. Ou se você trouxe caneta para você escrever, primeiro escreva assim, ó, eu preciso de ser André, não Felipe. Aí depois você escreva assim, e eu como André, eu preciso de ser organizado. É o primeiro princípio de Jesus. Então, organizado como Jesus mandou organizar. Então seja André, não seja Felipe. Segundo, seja organizado. Só pode ser multiplicado aquilo que for organizado. A ordem precede o progresso. Ordem e progresso. Tem gente que não consegue devolver o dízimo, entregar o dízimo porque ele é desorganizado. Ele não sabe quanto que ele ganha, ele não sabe quanto que ele deve, ele não sabe o que ele tem que pagar, ele não sabe o que ele deixa de pagar, ele não sabe escolher as prioridades. Ele tem uma conta para pagar, o juro é 1,50, o outro é o juro do cartão de crédito, 50 reais sua multa. Ele não sabe nem escolher o que ele vai pagar, o que ele paga primeiro e deixa de pagar para que ele pague menos juro. Nem isso ele não sabe fazer porque é desorganizado em geral. Organize sua vida. Organize lá o seu departamento. Você que é líder de conjunto de jovens, de irmãs, você não sabe nem quantos jovens que você tem na congregação, nem quantos adolescentes, nem quantas crianças, nem quantas irmãs. Você não sabe, né? Até é pouco. Meu irmão, eu falo sempre com a Débora, eu tenho uma coisa que me irrita. Eu perguntar assim, ó, Débora, você comprou isso lá? Ela não fala isso mais não. Quanto que ficou? 100 e pouquinho. Não existe 100 e pouquinho. Ou é 101 ou é 199. Não existe isso, 100 e pouquinho não, meu irmão. 100 e alguma coisa, 20 e alguma coisa. Isso tudo fala da nossa desorganização. Eu acho que eu perdi dinheiro. Você não sabe nem quanto dinheiro que você está na carteira. Não contou nem o dinheiro que está no bolso para sair de casa. Eu estou querendo ganhar alma. Ninguém aceita Jesus. Você não sabe nem quantos visitantes que vem na igreja. Aqui eu estou falando com propriedade. Aqui na sede, igual nós organizou, né, pastor? Todo mundo que chega aqui, o diácono está sempre ali orientado. E daqui eu vejo lá, se passou um visitante lá que eu não conheço, vocês não entregou a folhinha lá do Seja Bem-vindo, onde a pessoa preenche nome, telefone, endereço, cidade que como conheceu a igreja. E depois nós entramos em contato com eles. Eu já falo que eu chamo alguém e falo, olha, chegou visitante lá, vocês não entregou o panfleto não, porque nós precisamos de nos organizar. Se nós não nos organizarmos, nós não vamos multiplicar. Só se multiplica aquilo que é organizado, isso em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, faça um levantamento daquilo que você tem, daquilo que você possui, daquilo que você é. Tem gente que não sabe organizar, nem se ele já leu a Bíblia, nem quantos livros que ele já leu, né? Nem se ele vem na escola dominante. Ele é tão desorganizado que o culto é amanhã, pensa, não sei se eu vai dar para mim amanhã. Organize para vir para o culto. Pastor, pode acontecer um imprevisto. Aí você está pensando com a mente de Felipe. Que imprevisto? Porque se você organizou para vir no culto, o exemplo, quarta e sexta da semana, não, quarta e sexta eu estou no culto, é a minha programação. Pode acontecer um imprevisto, beleza. Aí você está pensando com a mente de Felipe, porque se você organizou para evitar que você venha, é só se você ficar doente,
ou se morrer alguém. Você está entendendo? Aí tem gente que acha que vai ficar doente. Não sei, se não aconteceu nada, né? Aí depois, na hora de vir para a igreja, vai tomar o café. Põe o café no copo, quente com um restinho de água. O fundo do copo solta. Aí ele molha a roupa. Está vendo, o diabo já não quer que eu venha no culto. Não é o diabo não, porque você colocou o café no copo com estava um pouquinho de água gelada. Você está entendendo, irmãos? Então diga assim: eu preciso de pensar como André e ser organizado. É o primeiro princípio para nós recebermos o milagre da multiplicação. Segundo princípio, primeiro organizado. O primeiro princípio é ser organizado. Eu dei a introdução dizendo que nós temos que pensar como André, agir como André, falar como André. Fala o que tem, nunca fala o que não tem. Não seja Felipe, seja André, seja organizado. Aí depois, só pode ser multiplicado aquilo que é organizado. Só pode ser multiplicado aquilo que é doado. André e aquele rapazinho que é um anônimo da Bíblia, nós não sabemos o nome dele, ele não negociou, ele não catirou os pães. Não. O que ele fez? Ele doou os pães. Sabe o que nós precisamos de aprender, meu irmão? A exercer mais a generosidade, doar mais, ser mais generoso. Comece com a sua vida. Eu estou falando que agora sobre organização, até de vir para o culto. Doe você mais, se doe mais pela obra, se doe mais pelas pessoas. Nós estamos vivendo os dias, querido, de acomodismo tão grande, que as pessoas têm preguiça de responder uma mensagem no WhatsApp. As pessoas abrem a mensagem e não respondem. Por quê? Porque não quer, porque está com preguiça. Porque não quer ajudar as pessoas, não quer que está online. Não, nós temos preguiça de fazer uma ligação. Meu irmão, está precisando de alguma coisa, eu posso lhe ser útil de alguma coisa. Meu irmão, nem tudo é dinheiro. Às vezes é uma palavra de apoio, é uma oração. Eu estou aqui, né? Às vezes os nossos pastores de congregação, né, acha muito fácil. Fulano de tal não quer nada com Jesus, não vem no culto. Se quiser eu estou aqui. Não, meu irmão, ligue para ele, ore com ele, né? Dê uma palavra com meu irmão. Não sei o que está acontecendo, mas eu estou orando por você. Talvez uma palavra basta, mas você não quer se doar um pouco mais. Nós fazemos às vezes muito básico, o necessário, e achamos que está bom. Se doe um pouco mais, exerça a generosidade. Começa pelo doar o seu tempo, a sua vida um pouquinho mais. Doe um pouquinho mais do seu tempo na oração, falando o nome de alguém, intercedendo pela vida de alguém. Se doe um pouquinho mais ajudando alguém que precise. Se doe um pouquinho mais na obra do Senhor. E na medida do possível, se doe um pouquinho mais daquilo que você tem. Um pacote de alimento que você leva no culto das primícias. Não sei se nas congregações tem, mas aqui tem. Isso fala da sua generosidade. Coisa simples, que não resolve o seu problema, mas faz a diferença na vida das pessoas. O pastor Zacarias falou aqui esses dias para trás um ditado aí, que aquilo que você doa, você investe, não é isso? Acho que eu esqueci mais ou menos isso. Então o fator é da generosidade. Só pode ser multiplicado o que for doado. Aquele rapazinho lá que estava com 5 pães e 2 peixinhos, ele não vendeu, ele não barganhou, ele não negociou, ele doou os pães e peixes para alimentar a multidão. Então, meu irmão, quer viver milagre extraordinário da multiplicação? Se doe mais, não se venda, não negocie, deixe. Nós precisamos de deixar um pouquinho o toma lá da cá. Nós precisamos de deixar um pouquinho a mentalidade brasileira. Sabe qual é a mentalidade brasileira? De achar que em tudo tem que lucrar, parar de querer lucrar em tudo, exercermos mais a generosidade, parar de fazer as coisas pensando, o que eu vou ganhar com isso? O reino de Deus aqui não é o que vai ganhar, aqui é perder. Jesus já falou, aquele que perder a sua vida por amor a mim, aqui é se doar mais e não pensar em ganhar. Quem nunca ouviu isso? Eu vou fazer isso? Vou ganhar o que com isso? Vou lucrar o que com isso? Não é assim que às vezes nós pensamos? E às vezes paramos de exercer a generosidade. Vamos ser mais generosos? Amém? A generosidade faz com que o milagre da multiplicação aconteça. Aleluia. Começa a ser mais generoso em todas as áreas, em todos os aspectos. A generosidade, ela é bíblica.
O texto áureo da Bíblia Sagrada. Muitos afirmam que é as palavras de Jesus que foi escrito por evangelista João, capítulo 3, versículo 16. Minha garganta pegou uma poeirinha aqui agora. Muitos afirmam o texto áureo da Bíblia Sagrada como sendo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que todos nós sabemos de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É o princípio da generosidade. A generosidade, o doar, é uma das formas de expressão do amor. Eu já disse aqui para os irmãos outras vezes, é um livro que está até em falta no mercado, mas quando você puder, talvez você ache na internet, que fala sobre as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor falam as formas de você se expressar amor. O dar presente também é uma das formas de expressar amor. Ficar com a pessoa um tempo, se dedicar, parar em alguém. Eu vou falar de uma coisa agora que eu só falo, que eu preciso melhorar, né? A minha esposa diz sempre isso comigo: parar, olhar para a pessoa, ouvir as pessoas, doar o seu tempo, de ter a capacidade de ouvir alguém. Talvez tem pessoas que não estão precisando de nada, estão precisando apenas de ser ouvido. E nós não queremos doar 10 minutos do nosso tempo para ouvir as pessoas. E dar uma palavra, meu irmão, conte, eu não posso te fazer muito não, muito que eu posso é orar por você, mas alguma coisa que tiver ao meu alcance, conte comigo e tal. É isso, se doar o seu tempo. E aí eu estava dizendo sobre esse livro, as 5 linguagens do amor, fala das 5 formas, que eu não vou lembrar aqui agora, as 5 formas de expressar o amor. Eu lembro que uma delas é doar tempo de qualidade, outra é palavras de afirmação, outra é expressar presente. Tem gente que faz aniversário e fala: não, eu não só tenho sorte de ganhar presente, não. Mas você presenteia as pessoas? Eu comentei com um conhecido meu, né, sobre... No dia do meu aniversário, eu falei aqui com os irmãos da sede, os irmãos da congregação não estavam, que minha esposa me obrigou a ir no açougue comprar uma carne para assar. E eu fui lá e cheguei lá, não vou comprar uma picanha, já que é meu aniversário. E eu cheguei assim, um rapaz do açougue, né, lá do açougue do Toninho, o Toninho brincou comigo: ô pastor, mas você tá bonitão hoje, assim? Isso que eu estava normal, foi de Deus de falar isso. Eu falei: quem tem que estar, né? Hoje é meu aniversário, estou bem mais arrumado. Ele: maravilha, parabéns. Aí eu falei: arruma a picanha aí, faz um desconto. Ele fez, ele falou: pede mais, o que você mais quer, pastor? E eu fui pedindo e assim, pensando: Jesus, esse aniversário meu vai sair caro para mim, viu? Aí eu fui pedindo, não pedi muito não. Aí na hora que eu fui pagar, eu falei: e aí, quanto que deu aí? Ele falou que a esposa: não quer. Ele: não, eu estava só esperando saber tudo que ele queria, mas já estava no meu coração, é presente de aniversário para o pastor, ele não vai pagar nem um centavo dessa carne. Aleluia. Maravilha, picanha já é bom demais, Aderlan, e ainda mais ganhar de presente, ficou melhor. Eu nunca comi uma picanha tão boa, pastor Jaci, igual no último dia 30 de agosto. Aí eu comentei isso poucos dias depois, com algum lugar que eu fui, um conhecido meu, um colega meu, eu fiquei até com vergonha, porque falou: isso comigo não acontece, isso que o pessoal cobra é mais caro de mim. Eu não falei nada: não rendi não, mas eu sei que ele é, eu pensando dentro de mim: que você tem a mãe. E olha que a pessoa rica, hein? Eu pensando, mas não é crente não. Eu pensando: mas você também, você é mão de vaca também. Isso não falei não, mas pensei comigo: não ganha mesmo não. Entendeu? Não ganha não. Porque é isso, meu querido. Seja generoso. Abençoa as pessoas. Seja um abençoador de vidas. A generosidade é um exercício que ela precisa de ser exercida. É isso mesmo. Exerça a generosidade. Exerça a generosidade. É dando que se recebe. O pastor Tarcísio está dizendo aqui. Tem um verso em Provérbios que Salomão, não vou lembrar agora onde está escrito, mas depois eu posso achar para você, que Salomão diz que a sanguessuga tem 2 mães. Me dá. Tem gente que só gosta de receber. Me dá e me dá. Nunca prova o milagre da multiplicação. Eu vou dizer uma coisa aqui, meus irmãos, que não está programado, estava aqui agora. Olha, meu filho vai fazer 12 anos agora. O dia que ele faz 12 anos é o dia que ele nasceu, foi o dia que eu assumi a primeira congregação, lá em Pará de Minas. Então, nesses 12 anos eu já percebi. E o pastor Zacarias, que tem 40 anos, sabe disso melhor do que eu.
Existem classes de pessoas que vêm na igreja, não ficam na igreja, e são revoltadas com a vida com Deus, porque ele vem necessitado, é socorrido. Quando as coisas melhoram para eles, ó, é ou não é, pastor? Isso faz parte da rotina. Mas isso, querido, você está achando que nós vamos parar de abençoar as pessoas, socorrer os necessitados por conta disso? Jamais. Se essas pessoas não melhoram, não são generosas, são ridículas, a vida delas são ultrapassadas, se elas não melhoram, isso melhora nós. Porque cada vez que nós somos generosos, se não muda quem está sendo recebendo, está usufruindo da generosidade, pelo menos muda eu que estou exercendo ela. Então comece a enxergar a generosidade como um presente primeiramente para você. Fulano de tal, mal agradecido, já ajudei e ele não agradeceu. Problema dele, mas melhorou você. Você exerceu a generosidade, os princípios bíblicos, e a bênção da multiplicação estará sobre a sua vida. Estará sobre a sua vida, estará sobre a sua casa. Alguém vai olhar como olha o nosso templo aqui e diz: como que aconteceu? Como que foi? Nós não sabemos explicar. É a mão de Deus que está sobre esse lugar. Porque nesse período todo da construção da igreja, ninguém que chega aqui na igreja necessitado sai com a mão vazia. Não é, pastor Zacarias? Ninguém. Todos que vêm aqui precisando. Mas está em construção, sim, mas precisando. Nós não sabemos se vão acabar a construção, porque Jesus pode voltar antes. Então abençoa fulano, abençoa ciclano. Qual que é a necessidade? É uma conta de luz? Vamos dar uma ajuda. É uma conta de água? Não deixa cortar não, vamos dar uma ajuda. É uma cesta básica? Não tem não? Compra lá, vamos comprar. Vamos exercer a generosidade, porque é dando, é plantando, é exercendo a generosidade que a bênção da multiplicação acontece sobre a nossa vida. Então aprenda esse início de ano. Faça um propósito com você. Se programe, se organize. Seja mais generoso em 2022. Exerça mais a generosidade e você verá o milagre da multiplicação sobre a tua vida. Amém, queridos? Eu vou encerrar dizendo, eu já disse que nós precisamos de ser como André. Nós precisamos de ser como André, não como Felipe. Quem é você? Você é Felipe ou André? Quem você tem sido? Não importa como você tem sido até hoje. O importante é a partir de hoje você ser como André. Mude a sua mente, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de exercer. Começa a ver aquilo que tu tem, aquilo que pode. Não, a chance é mínima. Meu irmão, a chance era mínima. 20 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes eu poderia falar assim: vou nem falar com Jesus não, isso aqui é pouco demais. O que vale isso? Ele foi meio constrangido. Jesus, não é muita coisa não, mas tem aqui. Jesus precisa de apenas do pouquinho do que tem. É pouco, mas fala do que tem. O pastor Zacarias já contou aqui, aconteceu no culto da virada. O irmão vendo o culto pela live, e ele então mandou e disse no Pix 85 centavos para a conta da igreja, e disse: é tudo que eu tenho. Então eu estou ofertando tudo que eu tenho nesta madrugada, nesse culto de virada, para a obra do Senhor, porque eu sei que Deus ama quem dá com alegria. Escreveu dessa forma, não foi? Na descrição. Ou seja, começa a falar do que você tem. Para de falar o que não tem. Para de ver o lado negativo. Então, tu precisa dizer: quem é você? Seja como? Fala toda a igreja: seja como? Como André. Mas seja organizado. Porque só pode ser multiplicado aquilo que for organizado. Porque a ordem precede o progresso. Depois, só pode ser multiplicado aquilo que for doado. Quarto lugar, só pode ser multiplicado aquilo que for abençoado. Aleluia, abençoado. Jesus pegou os pães, e aí em algum evangelho vai dizer que ele deu graça, abençoou e partiu. Então sabe o que eu aprendo aqui? A bênção de Deus, ela parte da premissa da gratidão. Da gratidão, do agradecimento. Jesus deu graça e abençoou.
aquilo que tinha. E aí partiu para os discípulos, e eles começaram a partir, e a multiplicação começou a acontecer. Eu não sei se o pão começou a crescer, ou se onde tinha um começou a ter dois, ou se começou como que o milagre da multiplicação começou a acontecer. A Bíblia não fala detalhe, mas diz que todos que estavam assentados, todos que estavam organizados, começou a comer pão, começou a comer peixe, e até encher a barriga de pão e a barriga de peixe, aleluia, e foi multiplicando, por quê? Porque alguém tinha doado, tinha exercido a generosidade. Por quê? Porque Jesus já tinha mandado eles organizar a multidão, que não foi fácil. O mandar 20.000 pessoas sentar não é fácil, mas eles fizeram. Nada é fácil, tudo dá trabalho. Tira da sua mente que tem alguma coisa de graça na vida, que tem alguma coisa fácil na vida. Não existe nada de graça. Se você está usufruindo de alguma coisa, alguém está pagando, alguém está provendo. Então não existe nada de graça, não existe nada fácil. É difícil. É difícil. Você que de qualquer jeito é difícil. Escolha a dificuldade que você vai enfrentar. É difícil se organizar, mas não é impossível. Se organize. Seja generoso. E o milagre foi acontecendo. Por quê? Porque tive um André que achou o menino com 5 pães e 2 peixes e disse: tem aqui, Jesus. É pouco, mas tem. É pouco, mas tem. Aleluia. Aconteceu o milagre da multiplicação, porque Jesus mandou organizar a multidão. Aconteceu o milagre da multiplicação, porque o menininho doou os 5 pães e 2 peixes. Não negociou, não barganhou, não pensou o que ele ia ganhar com aquilo, não. Ele doou. E Jesus deu graças e abençoou. Deu graças e abençoou. E a multiplicação começou a acontecer. Quem está entendendo essa palavra e crê que tu vai viver um 2022 de multiplicação? Levante a tua mão. Você crê que tu vai viver? Aleluia, eu estou crendo pelo poder da palavra. Tu vai e verás um ano de multiplicação. Aleluia, tu serás mais generoso. Tu vai viver uma vida mais organizada. Tu serás mais generoso. Tu serás mais organizado. Não estou falando que tu não é, não, mas tu vai ser mais ainda organizado, mais generoso ainda. Aleluia. E a bênção de Deus que enriquece e jamais acrescenta dores, é a bênção de Deus que faz diferença. Tu vai começar a agradecer por tudo que você tem, pelo pouco que tem. Apresenta a Deus, agradece e abençoa. Abençoa. Irmãos, nós precisamos de parar de maldizer o que tem, e principalmente as pessoas. Tem alguém que te magoa? Tem alguém que te faz raiva lá no serviço? Tem alguém que pega no seu pé lá, que te pirraça? Começa a proferir palavras de bênção sobre esse alguém. Porque quando você profere palavras de maldição, pastor Gé, você sabe disso melhor do que eu. Ou seja, as palavras para sair da nossa boca, elas fluem de dentro de nós. Então compara as palavras de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, de maledicência, por mais que você tenha razão, como se você fosse, você é um transportador dessas palavras. Então, para você amaldiçoar as pessoas, a maldição de primeiro passa por tua vida. Você se corrói com a maldição primeiro. Isso é muito forte. Quem tem dificuldade aí de perdoar, você está tendo dificuldade de perdoar alguém? Começa a orar por esse alguém com voz alta, abençoando esse Senhor. Eu abençoo fulano, eu abençoo ciclano. Prospere ele, Senhor. Conceda muita saúde, Senhor. Conceda prosperidade, Senhor. Ajude ele, porque enquanto você está preferindo palavras de bênção sobre alguém, aleluia, essas bênçãos estão passando por você primeiro. Está fluindo na tua alma, está fluindo no teu coração, está te limpando. Antes da bênção chegar em alguém, por tuas palavras, ela te abençoou primeiro. Ela te abençoou primeiro. Todas as vezes que eu prego, querido, eu sou tão abençoado ou mais abençoado tão quanto as pessoas que ouviram a mensagem. Por quê? Porque a mensagem está aqui, trabalhando. Talvez tem mensagem que eu vou pregar que tem dias e dias que ela está moendo aqui dentro.
Aí a mente fica 1000 por hora e pensa aqui, ela vai moendo por dentro. Então quando ela sai aqui na boca, ela já purificou de dentro para fora naquilo que precisava de ser ajustado dentro da minha vida. É assim que acontece ou não é? É assim que acontece ou não é, pastor? Primeiro ela flui de dentro de nós e para fora. Então quando a pessoa fala assim, pastor, foi forte a palavra, eu fui abençoado. Ei, eu já fui muito mais. Antes de eu começar a falar, eu quando a medida fui falando, a graça foi fluindo pela minha vida. É assim que acontece. Começa a proferir palavras de bênção, de gratidão, abençoa o que tem, abençoa as pessoas, abençoa o teu patrão, abençoa o teu funcionário, abençoa as pessoas que te rodeiam, abençoa os teus fornecedores, abençoa os teus clientes. Por mais que o cliente seja chato, fala, ele pode ser chato, mas ele é uma bênção. Está comprando aqui no meu comércio, abençoe. Esse fornecedor pode ser mala, mas ele é uma bênção, porque é através dele eu estou sendo abençoado. Comece a abençoar as pessoas, porque só pode ser multiplicado aquilo que é abençoado. E é impossível nós sermos abençoados se na nossa boca preferir palavras de maldição. Nossa boca tem que proferir palavras de bênção. Amém? Quem está entendendo, fica de pé. Eu vou ter que encerrar, já passei 3 minutos. Aleluia. Coloque a última frase. Olha só. Seja um André organizado, generoso em doar, abençoado por Deus e que saiba lidar com a sobra. Por último, para que o milagre da multiplicação aconteça, tu tem que aprender a lidar com aquilo que sobra. A lidar com aquilo que sobra. Que Deus não vai multiplicar nada na nossa vida para servir de desperdício. Não. A multiplicação virá na nossa vida para suprir as nossas necessidades e as necessidades de outros. Então Jesus não lidar com desperdício. Ele mandou juntar todas as sobras. Recolhe tudo que sobrou aí. E sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. É o que eu disse no início. Se você não aprender, em último lugar, a lidar com o excesso, a lidar com aquilo que sobrar. Tem gente que pode ganhar o dinheiro que for, que ele sempre vai viver na pitiva, porque ele nunca sabe lidar. Quando vem o dinheiro, ele não sabe o que fazer. Aí tropeça os pés pelas mãos, não sabe onde investir, não sabe o que comprar. E aí se vai pelo ralo, porque não aprendeu a lidar com o excesso. Então se você ainda não está vivendo a bênção da multiplicação, agradeça a Deus. Deus está te preparando nas provas, nas lutas financeiras, na escassez, na dificuldade. Ele está te ensinando, é uma escola, para quando chegar a abundância, você não ter que separar do teu marido, da tua esposa, os filhos não brigar, e depois que você morrer os filhos não brigar pela herança. Eles estão te preparando para você lidar com a abundância. Você está sendo preparado na escola de Deus para você lidar com a abundância, com o excesso. Amém, queridos? Amém? Será que a gente consegue cantar aquele hino assim do 4x1? Sempre posso. Como é que é o hino? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar? É assim que Jesus faz. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Só o coro de novo. Quem poderia imaginar? Quem poderia? Alimentar a multidão. Tu vai ser um canal de bênção, de multiplicação, porque é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Senhor Deus Pai, te damos graça pela sua palavra nesta noite. Ajude-nos, Senhor, a pensar, a agir, a falar como André, a sermos, Senhor, mais organizados, Senhor Jesus, a exercer a generosidade, nos doarmos mais, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a ser agradecido e abençoar e ser um abençoador de vidas, e a lidar com o excesso, a lidar com a fartura, e cremos que vamos viver o milagre da multiplicação em nome de Jesus. Amém.